Irmãos, graças a Deus, aleluias. Faça o seu culto melhor culto. Glória a Deus. Em nome de Jesus, nada assim, robotizado. Não. Você tem que servir ao Senhor da melhor maneira possível. Amém. Queridos, vamos estudar a palavra de Deus nessa noite, em nome do Senhor Jesus Cristo. E eu queria, juntamente com os irmãos, você já abre a sua Bíblia aí no livro de 1 Pedro. Livro de 1 Pedro lá, perto já, chegando perto do Apocalipse, capítulo 1. Sim, a gente estamos nessa continuação, irmãos. Os irmãos sabem que o tema, irmãos, que nós estamos central, alguém se lembra? Como funciona o reino? Como funciona o reino? O reino funciona assim: reino presente, reino futuro. Amém? Até porque, irmãos, nós somos súditos com o reino. E se nós não entender como esse reino funciona, as coisas tendem a dar errado. Amém, igreja? Porque vamos estar vendo como esse reino funciona, já que esse reino funciona assim, e já que existe o reino presente e o reino futuro, a gente temos que saber dessas coisas, tá certo, irmão? Amém? Livro de 1 Pedro, capítulo é o 1 e o versículo é o 13. Graças a Deus. Se vocês vão encontrar, né? Amém. Vamos prestar bem atenção no texto, e diz assim: por isso, cingi os vossos entendimento, ser sóbrio e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazido na revelação de Cristo. Amém? Cingido, pede a tradução, por favor. Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Preste atenção, irmãos, vem para cá. Do livro nós vemos ali, do livro de Lucas, que devemos cingir, na verdade, os lombos e estar com as lâmpadas acesas. Amém? Preste bem atenção. A gente vimos aquela explanação e hoje nós se deparamos com esse versículo aqui, que diz que nós temos que cingir os lombos. Agora que lombos são esses? O lombo de quê? Entendimento. Tem versão que diz da mente. Qual é a da mente aí? Leia aqui, por favor. Pelo que cingi os lombos da vossa mente, sede sóbrios e tende a vossa esperança perfeitamente na graça que vos é manifestada pela revelação de Jesus Cristo. Irmãos, olha para cá. Tem uma graça revelada nessa manifestação de Jesus Cristo. A gente tem que compreender isso. Amém? E nós falamos a respeito de cingir. Agora, a gente vai ver que esse cingir aqui, que esse cingir está o quê? Alguém se lembra? Preparado. Cingir está preparado. Portanto, se cingir daquela forma que nós vimos,
não é? Pegava aquela túnica e passava por meio das pernas, colocava aqui e virava um short para que pudesse estar preparado para possivelmente uma guerra, uma luta, uma corrida, essas coisas. Amém? Agora, a palavra de Deus nos exorta que nós devemos fingir os lombos agora do nosso entendimento. Ou seja, que a nossa mente esteja preparada. Porque um dos fatores é que tudo é na mente. E os ataques são na mente. Amém, igreja? Amém. É tudo na mente. Tá certo? Mente, entendimento. Portanto, se fala de entendimento. Portanto, se fala de cingir os lombos. Ou cingir a mente, o entendimento. Ou preparando o entendimento. Está tudo dentro dessa função. Amém? Prestarmos atenção, irmão. Olha para cá, preste bem atenção. Se está falando, irmão, a respeito de mente, você já tem que ver que nessa noite você tem que estar com a sua mente agora preparada para a revelação da palavra. Aleluia. Porque senão, de outra forma, não vai trazer fruto, porque não vai trazer um entendimento. Amém? E principalmente nos dias que nós estamos vivendo. Tá certo? Há um reino presente. Há um reino presente. E esse reino, meu irmão, precisa estar preparado, com a mente preparada para entender esse reino que nós estamos nele. Amém? Amém. Amém ou não amém? Amém. Agora, irmãos, vamos adiante. Vamos adiante. Eu queria que você pegasse aí 2 Timóteo capítulo 3. Segundo livro de Timóteo, capítulo 3. Preste bem atenção, fique ligado, não deixe nada tirar a tua atenção. Em nome de Jesus. Segundo livro de Timóteo, capítulo 3. Achou aí já? Amém. Segundo Timóteo, capítulo 3. Nós vamos ler o verso 12. 3, 12. Pode ler? Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Tem certeza que é isso aí? 3, 12. 3, 12? É qual? Não é esse não. Olha primeiro para ver. Mas eu acho que não. Não, mas é 3, 1. Não tem nada de 12. Quem foi que falou 12 aí? Sabe, Sim. porém, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, Versículo 2. porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos. Amém. Eu queria outra tradução, por favor. Sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, capciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos e irreverentes. Irreverentes. Amém. Prestaram atenção. Em vez de irreverente, na sua Bíblia diz o que lá que leu? Hã? Somente ímpio, né? A sua, somente ímpio. Na sua, você leu o Diácono Evangelho, você leu? Não diz irreverente, diz o quê? Amante de si mesmo. Não, os pais e as mães, dependendo dos pais e mães. Diz, ó, sem afeto natural. Não, mas é o versículo 2, a última frase. Presunçoso, soberbo, blasfemo, desobediente a pais e mães, ingrato e profano.
Profano, pronto. Essa palavra profano é irreverente. Aqui a dele, direto da sua. Presta atenção, irmãos. O 2 é bastante. Foi 2. Porque haverá homens amantes de si mesmo, amantes do dinheiro, vangloriosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos e irreverentes como os ímpios. Irreverente como os símpios. Segura aí. Presta atenção. A guerra está só ímpio, né? Irreverente como os ímpios. Presta atenção. Olha para cá. Irmãos, esse texto está falando de pessoas do meio cristão. Não está falando de lá de fora não, viu? E principalmente, escuta aí o que eu vou dizer, e principalmente para os obreiros. Principalmente para os obreiros, esse texto está falando. Que nos últimos dias ia surgir esses tipos de obreiros, de maus obreiros. Amém? Amém. Por isso que nós devemos ter muito cuidado. E essa palavra irreverentes, que na dela está ímpio e na outra está Irreverentes como os ímpios. Profano é irreverente. Irreverente fala, sabe o que, irmão? Falta de temor. Ele está dizendo aí que essas pessoas terão falta de temor. Amém? Preste bem atenção, viu? Irreverência. Os irmãos se lembram daquela palavra que eu disse ainda um dia aqui? A irreverência tem crescido. Tem aumentado, o meu temor a Deus tem diminuído. A irreverência tem crescido, por quê? Temor tem diminuído. Vamos lá? A irreverência tem crescido, Porque o temor tem diminuído. portanto, irreverente é falta de temor. Quando a pessoa não tem temor, ele é irreverente. Por isso se faz necessário que nós venha ter reverência, ser reverente, tenha temor a Deus. Irmãos, nessa noite a gente vai dar um mergulho um tanto profundo. Eu queria que você respirasse muito ar, porque a gente vai dar um mergulho. Se você não tiver um ar, você não vai descer essas profundezas que a gente vai descer. Você tem que prestar bem atenção. Amém, igreja? Amém. Portanto, o reino presente e o reino futuro. E nós vamos tratar de algo aqui, irmãos, que é desse momento aqui que nós estamos vivendo. Não é esse reino, mas está operando nesse tempo. E a gente faz parte desse reino. Amém? Esse reino que nós fazemos parte não tem isso. Mas como nós estamos vivendo nesse tempo, há isso. Amém? Timóteo, você leu, ele começa a dizer o quê? Volta lá para Timóteo. É o primeiro, né? É. Vou ler aqui. É importante para você saber isso também, irmão, que nos últimos tempos haverá dias de demônios e vai ser muito difícil ser servo de Cristo. Olha aí, tá vendo? Olha o que ele está dizendo naquela tradução. Que tradução é essa? É a tradução viva. Você soube o quê? Tradução viva. Viva. Olha o que ele está dizendo aí. É uma coisa bem direta, para que a pessoa entenda logo. Amém? Posso repetir, por favor? É importante para você saber isso também, irmão, que nos últimos tempos haverá dias de demônios e vai ser muito difícil de ser servo de Cristo. Tá vendo? Vai ser muito difícil ser servo de Cristo. Por isso que a gente tem que estar com a nossa mente, irmão, o quê? Sentida e preparada por causa desses dias. A gente estamos nesse reino, e esse reino que nós estamos não tem isso. Isso está por causa do tempo. Amém? Ele nos transportou para o reino do Filho do seu amor, que não tem isso. Isso está no tempo que nós vivemos. Você está entendendo? Eu estou dizendo de novo para que você pegue. O reino que ele nos preparou não tem isso. Isso é o tempo que nós estamos vivendo. Amém? Você não está entendendo?
Estão entendendo ou não está? Portanto é isso, porque você não pensa que esse rei não tem isso, não tem isso. O apóstolo Paulo aqui ele estava alertando a Timóteo. Ele disse: Timóteo, nos últimos dias vai ser difícil para você crer, de verdade. Por causa de quê? Porque os homens serão o quê? Aí você vai ler o 2 agora. Porque as pessoas só amarão a si mesmas e ao dinheiro, serão incapazes de se controlarem, orgulhosas, zombarão de Deus, desobedecendo aos pais e mães, sendo avarentos, ingratas, profanas, blasfemos, e não se incomodarão com as coisas de Deus. Olha para cá. E não se incomodarão. Esse não se incomodar com as coisas de Deus é não ter temor a Deus. Porque isso daqui, a gente não vai ler mais não. Porque se for ler, a lista continua. Mas não vou mais ler mais não. Vamos parar aí. Isso tudo está frisando somente isso. Falta de temor a Deus. Por falta de temor a Deus, os homens vão praticar todas essas coisas. E não vão se importar com as coisas de Deus. Ou seja, são irreverentes. Você está vendo? Que a tradução foi melhorando, para dar um melhor entendimento à pessoa, mas o que ele está dizendo, na verdade, no ponto final, no ponto-chave mesmo aí, é falta de temor. Por falta de temor, as pessoas vão praticar isso aí, e vão zombar de Deus, não se vão se importar com as coisas de Deus, ou seja, o pecado da simonia. O pecado da simonia é profanação do sagrado, não vale de nada para ele. Por isso que a gente tem que ser reverente na casa do Senhor, na sua presença, e onde a gente tem que ser entendente a Deus. Por quê? Porque essa pedra está nos seguindo. Você lembra de domingo? Que a pedra estava seguindo o povo de Israel. Quem era a pedra? E eles não sabiam que ia jorrar água dali, mas a pedra estava ali. Amém? Bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha. Portanto, a gente não pode ser reverente. Temos que ter temor a Deus. Amém ou não amém? Tá certo? Vamos para o livro de Provérbios. Mas antes disso, não tinha pesado demais. Vamos ficar só na maneira aí. Se for ler, mas antes de nós ler Provérbios, eu queria que você lesse Lucas aí. Lucas 22, para que você possa ter uma ideia daquilo que nós vamos falar. Lucas capítulo 22, versículo 48. 22, 48 de Lucas. E Jesus lhe disse: Judas, com um beijo traz o filho do homem? Leia mais uma vez, por favor. E Jesus lhe disse: Judas, com um beijo traz o filho do homem? Olhe para cá, agora olhe para cá. Irmãos, Judas, ele foi um cara muito terrível. Ele foi muito irreverente. Porque na nossa cabeça, no nosso ver, a gente vê que isso foi só um beijo e pronto, mas não é isso. Quando Jesus disse Judas, com um beijo tu me traz, você acha que isso está à toa? Irmão, beijo era se chamado entre os cristãos de ósculo santo. O beijo, irmão, era um modo de saudar. Amém? Era um modo de saudação. Mas essa saudação, na maioria das vezes, era dada a pessoas que eram de uma autoridade maior. Até hoje, irmão, no mundo lá, árabe, no meio do povo dos israelitas, as pessoas fazem isso até hoje. Eles beijam. A certa pensa que a igreja do véu, eles fazem isso, né? Porque ele pensa que isso é um mandamento para nós que somos gentios. Não tem nada a ver. Amém? Mas entre eles, irmãos, são uma saudação. Tá certo? Quando Jesus disse beijo, Judas, com um beijo que me traz, irmão, é terrível o que Judas fez. Judas foi altamente irreverente. Ele combinou com os camaradas assim: aquele que eu beijar, ou seja, aquele que eu saudar, aquele que eu me dirigir, é esse que é aquele que tem autoridade, é esse que é o Jesus. Porque saudação, principalmente para uma pessoa de alto nível.
Tá certo? Hoje, aqueles camaradas que eles quando chegam um para o outro, irmãos, eles fazem isso. Eles fazem aquela reverência e ele beija o outro. E tem uns beijos que é na boca dele. Beija na boca dele. O homem dele. Ósseo sangue. Amém? Se nós formos ver do Velho Testamento ao Novo Testamento, irmão, que fala a respeito de ósseo sangue, o apóstolo Paulo dizendo, saudai uns aos outros com ósseo sangue, esse negócio todo. Porque isso é um costume. E é uma reverência. E Judas, meu irmão, foi altamente irreverente. Judas, irmão, ele não tinha temor de Deus. Você vê o que foi que Judas fez. Primeiramente, irmão, ele tomou a Santa Ceia, totalmente endemoniado. Olha para cá. Judas tomou a Santa Ceia. Isso é uma falta de reverência muito grande. O camarada totalmente em pecado tomou a Santa Ceia. E em seguida, irmão, beijou Jesus. E Jesus disse: um beijo que me traz. Judas, tu é muito simples, tu é muito irreverente, não tem temor de Deus. Um beijo que me traz. Isso é terrível. Judas era o quê? Um obreiro. Fazia parte, na verdade, ele era um obreiro, meu irmão. Ele era candidato para ser um apóstolo. Porque até então eles eram discípulos. Era candidato para ser um apóstolo. E ele tratou Jesus dessa forma, irreverente, terrível, demais. Sei. É muita coisa. Não, mas tem muitas coisas que ele nem disse também, um portão só. Entendeu, meu irmão? E olha, irmão, quando foi domingo, olha pra cá. Olha pra cá. Domingo eu falei a respeito sobre o celular, irmão, que ele é aquilo que mais se parece com o ser humano. Isso um alerta para que os irmãos, porque os irmãos às vezes escutam tal, mas continuam praticando. Tem que vigiar muito, irmão, porque o negócio é uma destruição, irmão. E a gente tem que usar o celular de uma forma, meu irmão, mais inteligente possível, só para trazer benefício para a sua vida. Se for coisa de investimento, coisa de pesquisa, de sabedoria, tal. Mas essas coisas triviais, irmão, que não traz nada para o seu deleite espiritual, irmão, jogue fora, porque o engano, ele vem enganando através disso aí. Na verdade mesmo, isso tem sido a boca da serpente, na verdade, falando, né, no meio das pessoas. Tem que ter muito cuidado, irmão. Amém, igreja? Muito cuidado, mas muito cuidado mesmo. Aí o que a gente está vendo hoje, irmão, com esse menino, os caras pregando, mas tudo só está em cima desse negócio, esse muito tão grande que esse rapaz, é um negócio terrível. Amém, igreja? Interessante, irmão, que assim que esse rapaz apareceu, que eu vi ele pregando, eu achei uma coisa estranha. Olhei, só vai tempo, achei um negócio meio estranho assim, sabe? Eu fiquei assim, não disse a ninguém não. Aí depois o negócio começou a explodir aí. Tá vendo, irmão? Porque o Espírito, irmão, ele tá certo, irmão. Aquele menino é uma bênção, que chamaram de Deus, de Deus, mas é o que está se tratando aqui, tá? A gente tá tratando aqui. Obreiro. É um obreiro. Aí tá aí, ó. Com esse negócio todo. Tá dentro dessa lista. Quer dizer, se tiver cuidado, se perde. Amém, igreja? Leva muitos com ele. Tem que ter muito cuidado, irmão. Amém, igreja? Tem que ter muito cuidado. Por isso que de vez em quando, irmão, a gente ensina a palavra e também dá algumas assim, conselhos de utilidade pública. Todo mundo necessita de utilidade pública. Isso não. Conselho e também utilidade pública. Tá certo? Hoje eu estava vendo, sem querer, eu estava vendo algo e eu estava pensando na realidade mesmo. É tanta coisa, irmão, que os homens fazem para destruir o ser humano. Olha, é terrível. Os irmãos sabem que, na verdade mesmo, o pai da doença, ou onde se aloja toda doença, irmão, é o intestino. O
O intestino, irmão, é onde se aloja toda doença. Tá certo? O que é que os homens fazem? Os homens vão fabricar produtos, irmãos, que sejam produtos danosos, por causa que o intestino é que processa tudo. O intestino processa tudo. O pai das enfermidades é o intestino, nesse sentido, que não é o intestino, entendeu? Mas por causa de quê? Porque o intestino é o que processa todos os alimentos. O que é que vai fazer? Vai botar, irmãos, as ervas nos alimentos, para que a pessoa ingira os alimentos e vinha as enfermidades. Portanto, é aí, não tem outro lugar. Já pensou? Tá certo, irmão? A bomba atômica, ela destrói os homens e destrói tudo. Sim ou não? Prédio, o que você pensar, ela destrói. Tá certo? Por isso que a tecnologia maior é a qual? É destruir os homens sem destruir as outras coisas. Porque eles querem destruir só o homem. Aí as outras coisas tem que deixar. O que é que faz? Alimento. Os alimentos. Por isso que alimento processado é um lugar terrível. Aí a gente olha para cá. A gente clama a Deus, quer saúde. Quem quer viver aqui em saúde e em fé? Todo mundo. Mas quando é na hora de vigiar, não vigia. Aí fica clamando a Deus. Eu digo aqui em casa direto: homem, esse demônio desse bichinho hoje, para de comer com essa desgraça. Isso é um demoninho, uma criancinha, um demoninho. Mas as pessoas querem. Às vezes eu vejo dentro da minha casa brigando com o bichinho hoje. Eu está brigando para morrer mais cedo, é? Isso, meu irmão, é terrível. Isso é terrível. Você pode olhar quanto é uma desgraça daquela. R$1 é pouco, né? Barato. É terrível. Não brinque não, que aquilo ali é terrível. Olha para cá, não brinque não, que aquilo ali é terrível. Quando pensa que não, você está sofrendo uma coisa, pensa que não é. É aquela desgraça. Olha para cá. Não brinque não, meu irmão. Aquilo ali é terrível, irmão. Não é brincadeira, não. Tem coisa que se eu dizer você vai ficar espantado. Mas é realidade, irmão. Não, pastor, mas todo mundo vai morrer. Oxe, com certeza, se Jesus não vir, vai morrer. Mas você quer viver uma vida em sofrimento, em enfermidade, de vez em quando batendo na sua porta? Você tem que fazer o seu, como é não? Você tem que fazer o seu papel, para que Deus faça o dele. Amém, igreja? Porque senão vai ficando, sabe o quê? Por daí desse mundo, por daí, aí Jesus disse: não tentará o Senhor teu Deus. Quer dizer, a pessoa vive tentando a Deus, tentando a Deus, tentando a Deus. Aí sai lá pro lado, irmão. No seu tempo, pastor, tinha isso nesse dia hoje? Tinha nada. No meu tempo, só tinha agora. Estou com tempo aí. Só nada. Não tinha nada essas coisas, não. Amém, igreja? Bom, você também gosta de tomar muito aquele negócio, né? Aquele negócio que vai, não? Suplemento. Hã? Energético. Irmãos, energético. Sabe o que energético faz? Sabe o que energético faz? Acelera o batimento cardíaco. Aquele negócio aqui acelera o batimento cardíaco. Aí de vez em quando tá lá, não sabe o que é? É aquela droga lá, aquela desgraça. Às vezes eu fico lá, a mulher oferece, vou no canto, vou no outro, eu não quero não. Às vezes a gente não quer não, mas na verdade a gente sabe. É terrível, né? Esse tiro sai pela culata, eu estava atirando nele mesmo. Você sabe que isso, olha, coração acelerado, não, ela pode trazer muitos danos para outras áreas da vida da pessoa. Aí, utilidade pública. Olha para cá. Aí você, irmãos, tem que fazer o quê? Você pensou o quê, ó? Mente singida, esperto. Vigiar com as coisas. E junto ser o quê? Reverente. Não, vamos lá, porque senão, meu Deus do céu, ai Jesus. Vamos lá, vamos para Provérbios agora. Você não já abriu Provérbios? Ai, meu Deus. Provérbios, vamos ler alguns versículos em Provérbios. Vamos para 1. Provérbios capítulo 1, versículo 7.
O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. O temor do Senhor é o quê? Os irmãos não estão no culto, não? É o princípio do saber. O saber da ciência, do conhecimento ou da sabedoria. Amém ou não amém? Amém. Irmãos, olha para cá. Essa palavra no livro de Provérbios sobre temor, ela aparece mais ou menos umas 14 vezes. Diretamente e indiretamente está lá. Temor do Senhor. E, na verdade, irmãos, esse reino, ela vai. Olha para cá. Esse reino presente, olha bem para mim, esse reino presente que nós vivemos, irmão, ou a gente, irmão, anda, trilha no caminho do temor, ou as coisas têm que dar errado. Porque muitas coisas, irmão, acontecem por causa da falta de temor. E ele está expressando aqui que o temor é o princípio. Olha para cá, não é o fim, não. Preste atenção. O temor ao Senhor não é o final, não. É o princípio. É o início de toda a ciência, de toda a sabedoria. Irmãos, na verdade, existem poucas pessoas sábias na terra. Porque existem poucas pessoas que temem ao Senhor. Poucas pessoas dominam a ciência de Deus. Quando eu tenho que dominar, não é dominar Deus, não. É entender. Poucas pessoas. E isso, um dos fatores, irmão, é a falta de temor. E quanto mais a pessoa teme a Deus, mas ele tem a ciência de Deus na sua vida. Amém? Quem escreveu a maioria dos provérbios, quem foi? Salomão. Quem foi Salomão? Aquele que Deus o dotou de sabedoria tal que ninguém houve, nem haverá como ele. Não estou falando de Cristo, estou falando dos homens mesmo, nós. Ninguém. As pessoas vão chegar para ele e dizer assim: rapaz, de verdade eu vi os confins da terra, ouvia a sabedoria. Como é que chegava isso? Me diga, olha para cá, como é que isso chegava aos confins da terra naquele tempo de internet? Não, meu irmão. A Bíblia diz que nos confins da terra as pessoas ouviam a sabedoria de Salomão. As pessoas vão fazer caravana, meses e meses, para chegar até Israel, para ouvir, ou se não para ver, porque só quem via ele é quem tinha mais intimidade, os reis e tal, ou se não para ver como era. Irmão, Jerusalém era altamente organizada de uma forma terrível. Aí, meu amigo, eu vi muitas coisas ao teu respeito, mas tudo que eu vi não é nada do que eu estou vendo. Que coisa terrível. E Deus botou esse homem dessa forma, e ele escreveu isso aqui. É muito terrível. Amém? Leia o versículo 29. Fica Provérbios aberto. 29. Quando aborreceram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor. Aborreceram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor. Isso é terrível, meu irmão. O cabador, olha para cá. Vem o entendimento, vem a claridade, e o cara aborrece isso. E prefere aborrecer isso do que o temor ao Senhor. Capítulo 2, versículo 25. Leia, por favor. Mas os perversos serão eliminados da terra. 2,5. Agora tira os 20, deixa só os 5. Vai. Então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Amém. Vamos mais adiante. Capítulo 8, versículo 13. 8, 13.
Senhor consiste em aborrecer o mal, a soberba, a arrogância, o mau caminho e a boca perversa. Eu os aborreço. Vai para cá. Deixa eu refrescar sobre ele. Você está vendo que o que ele leu agora é o que está escrito lá em Timóteo? Volte para Timóteo. Não, os irmãos não, só o diácono da Usana. Volte para Timóteo. Volte para Timóteo, capítulo 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1 e 2. Amém? Aí ele vai ler aqui, depois que você terminar, ele vai ler. Vá. É importante para você saber isto também, irmão, que nos últimos tempos haverá dias de demônios, e vai ser muito difícil ser servo de Cristo, porque as pessoas só amarão a si mesmas e ao dinheiro, serão incapazes de se controlarem, orgulhosos, zombarão de Deus, desobedecendo aos pais e mães, sendo avarentos, ingratos, profanos, blasfemos, e não se incomodarão com as coisas de Deus. Aproveita agora o 3. Sem afeição natural, serão puros de coração e nunca perdoarão, não se submeterão aos outros, serão sempre mentirosas e desordeiras, e não se incomodarão com a imoralidade, serão rudes e cruéis, e escarnecerão daqueles que procuram fazer o bem. Isso é o que está escrito aqui no provérbio. Agora lê aqui o provérbio. Vai. O temor do Senhor consiste em aborrecer o mal. Aborrecer, não querer nada com o mal. Mas tem hora que o cabo pega e sai andando de braço dado com o mal. A soberba, a arrogância, o mau caminho e a boca perversa, eu os aborreço. O que ele está lendo aqui é o que está lá em Timóteo. Entendeu? E o que está lá em Timóteo? Falta de temor a Deus. E o temor a Deus, irmão, traz tudo isso. Ele aborrece o mal, não quer nada com o mal. E muitas das vezes, irmão, o mal ele é tão terrível que ele vem permeando, quando pensa que não, porque não está do mesmo jeito. Então tá, até dando legal para o mal. É ou não é? Não, mas ele é mau, mas né, ele é bom. Ele é mau, ele é bom. Como é que está mal e bom? Com certeza. Amém, igreja? Muito bem, vamos mais. Capítulo 10, versículo 10. Capítulo 9, versículo 10. Vamos lá. 9, 10. O provérbio. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é prudência. O conhecimento do santo é prudência. Ser o quê? Prudente. Irmãos, temor a Deus. O temor a Deus, irmão, ele é terrível. O temor a Deus, irmão, tem que estar impregnado na nossa vida. E principalmente agora, nesse meio presente. Porque você viu que ele leu lá? Que nesses dias vai ser difícil o camarada ser crente. Por causa de quê? Por falta de temor. A irreverência tem crescido, o temor tem diminuído, meu irmão. A irreverência é terrível, meu irmão, com as coisas de Deus. Hã? Leia aí. Aproveita aí, depois ele vai ler provérbio, ele vai ler Isaías 5:20. Ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem mal, que fazem da escuridade luz, e da luz escuridade, que fazem do amargo doce, e do doce amargo. Inversão de valores, né? É o que está acontecendo, irmão, no meio judicial. Estão tratando as coisas ruins como se fosse coisa boa, e as coisas boas deixam para lá. E isso, meu irmão, tem, na verdade mesmo, uma recompensa de Deus para essas pessoas. Ai daqueles. Vamos lá continuar? Vamos lá continuar. No capítulo 10 agora, versículo 27. 10, 27. O temor do Senhor prolonga os dias de vida, mas os anos dos perversos serão abreviados. Olha para cá. O temor do Senhor, irmão, prolonga a vida. Isso é muito sério, irmão. Glória a Deus.
Olha para cá. Quem teme ao Senhor tem uma vida longa. Glória a Deus. Ele é rejuvenescido. Tem tantas coisas nessa. Os artistas, esse povo, todo querendo viver muito. Entendeu? E meu irmão faz plástico, faz tanta coisa, não é? Só é temer a Deus. Outra tradução diz isso aí, São Paulo. Quem teme o Senhor tem vida longa. Olha para cá, agora olha para cá. Olha para cá. Olha para cá. Olha para cá, por favor. Agora entenda uma coisa. Bota de uma vez na sua cabeça. Olha para cá, Ana Paula, olha para cá, você tudo, todo mundo agora, o que eu vou dizer. Quem teme ao Senhor tem o quê? Vida longa. Agora essa vida longa que ele está dizendo aqui, meu irmão, não é uma vida aperreada, não. É porque está na cabeça das pessoas. Para que eu viver muito e viver, não é? Porque eu viver muito e viver assim. Entendeu? Jesus disse: eu vim trazer para vocês morte, e uma morte dura. Não. Foi eu? Não. Eu vim para vocês para trazer uma vida de desgraça, de penúria, de enfermidade, de ai de ui. Não, meu irmão. Eles vão trazer o quê? Vida abundante, meu irmão. Vida é vida de verdade. Aí a gente sabe disso. Aí a gente começa a afastar daquilo que causa morte. Como eu disse agora há pouco, tem que ter cuidado de vigilância, entendeu, meu irmão? Naquilo que come, aquilo que você sabe, meu irmão, que é danoso para a sua saúde, faça. Mas não, o cara vai. Aí o que é? Você teme a Deus, sua vida vai ser longa, mas muitas das vezes sua vida vai ser longa e também vai ser longa as suas dores. Por quê? Porque você não está usando inteligência. Você está entendendo, irmão? Aquela mulher chamada Ellen White, como é não? Ellen White. Ela é uma das principais fundadoras do como é o nome? Do Adventismo. Tá certo? O Adventismo sétimo dia. Tá certo? Ela fazia e introduziu, criou livros, introduziu na igreja, não. Disciplina alimentar. Disciplina alimentar. E foi feita uma pesquisa, entendeu? Parece que nos Estados Unidos foi feito que separaram alguns grupos de pessoas e separaram as pessoas que eram adventistas, aquelas pessoas viviam mais, aquelas pessoas tinham mais saúde. Aí quando foram lá, por causa de quê? A disciplina alimentar que aquela mulher criou. Não tem nada a ver com isso aí, eu estou falando aqui o que ela criou. Disciplina alimentar, tem muitas coisas que tiraram e colocou isso, e era como uma doutrina da igreja. Coca-Cola nem veio. Era mal para a saúde como se fosse um pecado. Você está entendendo? Ela criou uma disciplina alimentar e livros e os irmãos obedeciam. Agora os irmãos sabem como é que é militar, nem muito mais. Você sabe que é o segundo dia que nós estamos vivendo e o negócio está terrível. É difícil ser cristão e também é difícil não ter uns pneus na mão. Olha para ele. Se vira aí e dá um jeito. Desmiga esse negócio. Olha para ele. Ele deve voar, dá com asa delta. Tem, com certeza. Não, porque Jesus, se não tiver, acaba morrendo. Porque isso aqui aquece, por isso que eu sou quente que sou. Amém? As gorduras centrais. Amém? Gordura boa e gordura mal. Amém? As pessoas dizem, olha o que a minha mãe diz. Alexandre, não come abacate não, o abacate é muito oleoso. Irmão, a gordura do abacate não é uma gordura boa. É como do óleo de coco. Todo dia você pode tomar, meu irmão, uma colher de óleo de coco, não vai fazer nada você. Só vai melhorar o seu sistema digestivo. Pode tomar uma colher de óleo de coco, não vai fazer nada, você nem vai ter desinteresse. E é óleo, só que é gordura boa. Ela trata as outras gorduras. Queima as gorduras ruins. É terrível, não é? Entendeu, meu irmão? Mas pensa que não tem essas coisas, mas é a realidade. Só que o azeite, meu irmão, 40 e pouco reais, tem que pagar no negócio de azeite. Eu ficava, olha assim, só olha assim, fazendo terrível, meu irmão. Aí eu compro óleo de coco, eu vou lá e compro óleo de coco, é muito melhor. Ele só compra azeite porque é o jeito. Mas se não comprar, tem que comprar azeite porque é azeite.
presta atenção, presta atenção. Você está entendendo, irmão? Aí a pessoa teme ao Senhor, aí na hora de implementar as coisas boas para que ele tenha essa vida abundante, não. Porque, irmão, vida de Deus, ele veio nos dar vida e vida com abundância. Não? Olha para cá, porque isso aqui não é história de garoto, não. Isso aqui é a realidade da palavra de Deus. Isso aqui é o reino que nós vivemos. Mas vamos continuar. Vai. 14, 26. 14, 26. Ainda de Provérbios, vai lá. No temor do Senhor, tem o homem forte amparo, e isso é refúgio para os seus filhos. Meu amigo, o homem que tem a Deus, ele é como o quê? Olha para cá, ele tem um forte amparo. Olha para cá, irmão. O homem que teme a Deus, homem genérico, né? Homem e mulher, ele tem um forte amparo. Dê um verso adiante. O temor do Senhor é fonte de vida, para evitar os laços da morte. Olha, que coisa interessante. O temor do Senhor é fonte de vida para evitar os laços da morte. Ou seja, o que é laço? As astúcias. Quando pensa que não, meu irmão, o camarada tem qualquer coisa assim, de hoje eu não passo, não é? Vem o camarada de hoje e diz, eita, de hoje eu não passo. Aquilo é o laço da morte. Vem uma coisa, vem a outra, como a gente ensinou os irmãos. O inimigo, ele não ataca teu espírito. Amém? Ele ataca onde? A carne ou o corpo. Mas quem teme ao Senhor, irmão, ele tem fonte de vida. E ele vai ser livre de quê? Dos laços da morte. Olha pra cá. O nosso aniversário, ele sabe de tudo isso, de cor e salteado. Aí ele faz o quê? Ele faz tudo para a gente não temer a Deus. Porque ele sabe que se a gente temer a Deus, a gente vai ser livre dele. E ele veio para quê? Mas quem tem mais Deus, ele tem amparo. Um forte amparo. Ele é uma pessoa, irmão, na verdade, que nele é uma fonte de vida. E o diabo sabe disso. E por último, o diabo quer tragar, ele quer trazer a morte. Roubar, matar e destruir. Aí ele sabendo disso, ele vai fazer o quê? Ele vai permear muitas ideias dele para que as pessoas não temam a Deus. E fica ali pensando que aquele negócio todo ali. Aí faz aquilo, pratica aquilo, escuta aquilo, faz aquele negócio, falando daquilo, sai disseminando as coisas, entendeu, meu irmão? Sem temor a Deus, porque o que eu vejo, olha pra cá, o que eu vejo na internet, sabe o que é? As pessoas disseminando mal. O camarada vem com um negócio mal, aí a outro pega, olha, aí disseminando mal. Falta de temor a Deus. Aí o camarada se arrebenta, por quê? O que é que ele tem que fazer? Ele tem que fazer, sabe o quê? A mente cingida, meu irmão. Temor a Deus, sabedoria para não sair disseminando mal. Porque senão é o que você leu lá e o que leu aqui. O mal. Porque quem dissemina o mal é porque não tem temor a Deus. E nesses últimos dias está cheio, olha para cá. E na verdade, você quer ouvir a história? No meio dos obreiros, irmão, é que mais tem agora. Paulo falou isso para os obreiros. No meio do irmão, que eu vejo de obreiro, que camarada assim, de cada coisa, irmão. Eu digo, meu Deus do céu. Aí eu vou pegar essa desgraça e sair disseminando. Vai pegando. Não bota sua mão nessas comunicas, não, porque vai se queimar. O temor do Senhor pode ser na cabeça, é odiar o mal. Amém, igreja? Mente cingida. E principalmente nesse reino que nós estamos vivendo. Diga assim, por quê, pastor? Porque nesse reino tem uma lei chamada lei da semeadura. O que um camarada planta, ele colhe. É o reino presente que nós vivemos. No reino futuro, a gente só vai
Agora aqui a gente vai colher as coisas daqui. O reino presente a gente colhe as coisas daqui. Agora lá na eternidade, no reino futuro, a gente vai colher as coisas da eternidade. Glória a Deus, aleluia. Foda. Digo, graças a Deus. Você pode aguentar algumas coisas ainda? Aleluia. Vamos lá. Amém, igreja? Vai lá. Eu não sei não, cadê aqui? 15, vai, 15, 16, capítulo 15, 16, 15, verso 16. Melhor é o povo, havendo temor do Senhor, do que grande tesouro, onde há inquietação. Melhor é o pouco, mas com temor no aonde há muito e aonde há muito o quê? Inquietação. Melhor é o temor do Senhor no povo. Diga graças a Deus. Diga graças a Deus mais forte. 33. Versículo 33. 33, versículo 33. O temor do Senhor é a instrução da sabedoria, e a humildade procede a honra. Precede, né? Precede a honra. Precede a honra. Amém, igreja? Amém ou não amém? Amém. Você está vendo, irmão, que o caminho, irmão, é temer a Deus? Temer a Deus. Olha para cá. Irmão, na verdade, o que é temer a Deus? O que é temer a Deus? Não, essa palavra, temor, ela é terrível. Essa palavra temor, ela é até terror no original, tanto no grego como no hebraico. Terror. O terror de Deus está. O terror de Deus aconteceu. Terror é temer a Deus, é ser altamente reverente. Você olhou aqui para você? É ser reverente a Deus. Amém, igreja? Amém. Me diga, irmão, temor não é ter medo de Deus, mas tem uma coisa, irmão. É melhor ter até medo de Deus mesmo. É melhor ter até medo de Deus. Olha para cá, olha para cá. O camarada, ele é bravo, isso aquele negócio todinho. Mas quando chega as autoridades, doutor, o senhor, tá até bravo, tá na mulher, aquele negócio todinho. Ei, quando chega os camaradas do shopping, e as casas briga, ele fica logo um gatinho. Era um leão, mas agora é um gatinho. E mata esse gato castrado. Gato castrado, você sabe, é aquela moleza, velho. Não come nem, pega nem nada. É aquela lezeira. Tem que assar, o negócio de ração, tem que botar lá. Do mesmo jeito é o cara, quando os homens da lei, né? Quando os homens da lei canteiam, quando toda hora, aquele negócio. Aí fica manso na hora, não é? Agora diante dos homens, olha pra cá, mas diante de Deus, meu irmão. O cara diz, olha Deus, eu já disse, Senhor, que eu vou. É mais ou menos assim. Deus, eu já te disse que esse ano eu vou casar, viu? E é. Certo, vai-se embora casar. Depois, errar, não vem pra aqui não. Amém, igreja? Amém. Porque na verdade mesmo, o que é que acontece? É as pessoas gritam as coisas a Deus. Falta de temor, meu irmão. Sim. Isso é terrível. Vamos lá, nós não vamos ter noite. Vamos lá? 16, 6. Pela misericórdia e pela verdade se expia a culpa, e pelo temor do Senhor os homens evitam o mal. Olha para cá, irmão. Se eu fosse você, eu marcava esse versículo. Diz para lá. Por causa do temor, os homens evitam o quê? O mal. Irmão, o cara quando teme a Deus, ele evita de praticar o mal. E tudo que leva a pessoa a se distanciar de Deus é o mal. Deus não tem nada, olha, não tem nada a ver Deus com as coisas do mal. E por causa do temor, o cara evita o mal. Isso é terrível, não é? Vai mais adiante, termina. Em nome de Jesus. 19, 23. 19, 23. O temor do Senhor conduz à vida,
aquele que o tem ficará satisfeito, e mal nenhum o visitará. Irmão, isso parece uma piada. Irmão, isso parece uma piada. Preste atenção, ele vai ler de novo. Lê, por favor. O temor do Senhor conduz à vida. Aquele que o tem, ficará satisfeito, e nenhum mal o visitará. Nenhum mal me visitará. Aleluia! Quem teme ao Senhor, meu irmão, ele não tem visita do mal. É terrível, não é? Por isso que o diabo, olha pra cá, por isso que o diabo faz tudo por causa não temer a Deus. Sabe por quê? Porque aquele que tem a Deus, ele não pode visitar. Ele não pode ter acesso. Você entendeu agora? Por isso que ele faz tudo para que o cara escorregue e não tenha a Deus, para ele ficar visitando a pessoa. Olha pra cá, para as portas sempre abertas para ele. É terrível, não é? É terrível, não é, irmão? É, aí ele faz tudo. Tem que ter melhor temer a Deus, meu irmão. Teu povo temer a Deus. Amém, igreja? Fechar essas portas. Como é que você fecha a porta para o mal? Temer a Deus. Ter respeito por Deus e reverência por Deus. E se for possível, ter medo dele, e até terror de Deus. Porque muito bem, olha pra cá. O cara se levanta, olha pra cá. O cara se levanta, a luz apagada, né? Aquele negócio que ele ficava. Já pensa no mal. Aí, aquela pessoa pensa no mal, parece que a pessoa até vê o mal, né? Mas isso não tem nada, porque a pessoa, ela não é. Cria, ela não é. Acontece ou não acontece? Acontece. Não acontece que é comigo, não acontece com ela. Acontece com todo mundo. Agora, olha assim, sabe? De repente, vem aquele pensamento. É assim ou não é? Com medo. Com medo do mal. Vai ter medo do medo, não vai ter medo do medo. Agora, com Deus, meu irmão, olha pra cá. Com Deus, não tem essa reverência com ele. Não tem esse medo todo. É, não é? Entra na casa do Senhor como se estivesse entrando no banheiro da feira. Olha pra cá, diga assim, é terrível mesmo. A irreverência, meu irmão, tem aumentado, o temor tem diminuído. A cada dia que se passa, meu irmão. Por isso que ele disse que, olha, vai ter dia, irmão, vai ser difícil do cara ser crente de verdade, irmão. Por causa de quê? A falta de temor. E isso, meu irmão, a gente tem visto os ensinamentos terríveis. Se nós, irmão, ficar somente com o ensinamento, que Deus está enchendo a nossa fonte, mas, meu irmão, fonte tem de todo canto. Agora é que tem. Não, agora é que o bagaço está com a bexiga, viu? Eu estava falando uma coisa hoje, não vou dizer assim, não para dizer que a gente não está falando de mal de ninguém. Olhei assim de meu amigo, quando eu olhei, esse camarada de meu amigo, é terrível. É muita fonte contaminada mesmo, e as pessoas estão bebendo com força. Sabe o que acontece? Fulano fez, e está assim, e está no auge, e faz isso, eu faço também. A pessoa não diz com as palavras, mas de uma ação. Por causa do quê? Por causa do mau testemunho. Por causa que as pessoas praticam. Por isso que alerta é o quê? Tome água da sua própria fonte, meu irmão. Tenha cuidado. Tenha muito cuidado. Porque a gente não vive nesse dia que para ser crente de verdade é difícil. Está contando nos dedos espirituais. Olha para a pessoa que está mais perto assim, mas você está escapando, tá? Mas você está escapando. Graças a Deus. Amém ou amém? Amém. Quem teme ao Senhor, meu irmão, mal não visita ele não. É doido para visitar, mas não visita não. Não pode visitar. Em nome de Jesus. Amém ou amém? Amém. Tá certo? Que graças a Deus. Vamos terminar? 27, 17 foi? 19 e 3. 22, 4. 22, 4. 22, 4. Depois 23, 17. Vamos lá. Ladrão da humildade e o temor do Senhor são riquezas e honra e vida. Riqueza, tudo que o homem quer. Riqueza, honra e vida. Olha pra cá, irmão. Tudo que os homens querem, principalmente que são doidos da cabeça. Riqueza,
vida. Porque o cara ser rico e não ser honrado, ele fica perturbado. O cara ser honrado e na beira da morte, o que é? É, não é? E ele morre e não tem vida, está morrendo. Esperando só com a boca cheia de dentro, esperando a morte chegar. Tem caminhando. E aqui, meu irmão, está completo, completíssimo. Tem riqueza, honra e vida. E o que eu digo a você, vida aqui é vida de verdade, meu irmão. Não é uma vidinha, não. Por isso, meu irmão, que se na verdade nós, crentes, na pessoa do Senhor Jesus Cristo, colocar isso em pauta, irmão, vida, sempre pode estar na cabeça, vida, 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 diga eu tenho vida, diga olha, eu tenho vida, eu tenho vida, todo dia pela manhã, meu irmão, eu falo as coisas, amém, igreja? E sei que isso, meu irmão, é terrível, amém? Muitas das vezes uma célula maligna quer chegar para você, aí você já, essa palavra, aquilo ele já morreu, vai morrendo. Entendeu, meu? Vai morrendo, igual aquela figueira que Jesus amaldiçoou. Olhou e disse: não tem para mim, depois também não tem para ninguém, não. Amaldiçoou. Amém? Todo dia eu estou lá, com a minha alma, todo dia eu estou lá. Entendeu? Mas pastor, eu sou universal, sou universal. Universal quer dizer geral, todo. Sou lá, estou com a minha alma. Agradeço, Pai, vida, com a mudança. Nome de Jesus. Quando pensa que não, o mal quer me visitar. Aí o temor do Senhor expulsa ele. Aqui não, meu, vai embora. Aí tá certo. Aí, graças a Deus. Graças a Deus. 23:17. Rei presente. Vai lá. Não tenha o teu coração inveja dos pecadores. Antes, no temor do Senhor, perseverais todo dia. Olha para cá. Irmão, a gente deve perseverar no temor do Senhor quantos dias? Todos os dias. O ano tem quantos dias? Olha para cá. A gente deve perseverar, irmão, 366 dias. Que seja. Mas depois você resolve essas paradas aí. Depois você resolve. Portanto, não. Temos que perseverar no temor do Senhor todo dia. Todo dia. Pai, que o teu temor na minha vida seja constante. Pai, me ajuda a te entender. A gente tem que fazer isso. Faça isso. Pai, me ajuda a te entender, Pai. Porque temer ao Senhor é melhor que muita coisa. Pai, temer ao Senhor. Eu quero temer ao Senhor. Me ajuda a te entender, Senhor. Faça essa oração direto. Todo dia você está batendo na porta do Senhor. Senhor, eu quero te entender. Senhor, me ajuda a te entender. Senhor, me ajuda a te entender. Eu quero ser reverente ao Senhor. Eu não posso ser. Preciso pegar no temor do Senhor. Amém, igreja? Ciência de Deus, sabedoria de Deus, vida de Deus. Aleluia. É tudo isso para a pessoa, meu irmão. Amém ou não amém? Para encerrar, Eclesiastes. Meu irmão, isso aqui, meu irmão, é o ponto-chave, é o chumbo na canela. 12:13. Isso aqui é para você ter esse versículo gravado na mente, no coração, na alma. Isso aqui é para a tua vida toda. 13:12 Eclesiastes 12:13. De tudo que se tem ouvido. Olha para cá, para. De tudo que você ouviu, de tudo, hoje, ontem, antes de ontem, ou vai ouvir, de tudo que você ouviu, né? O fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. Irmão, olha para cá. Temer a Deus é um dever. Temer a Deus, meu irmão, é uma lei, é um dever de todos os homens. Esse camarada, quando ele disse isso aqui, ele já estava coroando. Ele disse: meu amigo, de tudo que eu vi, de tudo que eu sei, de tudo que eu aprendi, de tudo que eu vi na minha vida, o fim de todas as coisas é temer a Deus e guardar os seus mandamentos, porque isso é o que? É um dever de todo homem. Irmão, olha para cá. Temer a Deus é um dever. Sabe por quê? Porque, meu irmão, Deus, Ele
Pai, Deus é Deus, meu irmão. No nome de Jesus Cristo. E se tem uma coisa que nós devemos fazer, sabe o quê? Sabe o que é temer a Deus, irmão? Escute aqui o que eu vou dizer agora, grave isso no seu coração. Sabe o que é temer a Deus? É justificar a Deus diante de tudo. Tudo, olha para cá. Tudo que você ouvir, imaginar, passar, justifica a Deus. Agora julgue-se a si mesmo. Bote a culpa sempre em você. E Deus, santifica o nome dele. Justifica o nome de Deus. Glória a Deus. Bote toda a culpa em você. Quando a gente faz isso, irmão, a gente está temendo a Deus. Nada atribui a Deus. Vamos lá, vamos ler aqui livro de Jó, por favor, livro de Jó, capítulo 1, Jó 1. Aí depois a gente vai ler o versículo 21. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e este era homem sincero, reto e temente a Deus, e se desviava-se do mal. Ele era um homem reto, temente a Deus e se desviava do mal. Agora eu leio o versículo 21. E disse: Nu saí do ventre de minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor o deu, e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. 22. Em tudo isto, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Diga assim: justificar a Deus e condenar a si mesmo. Olhe para cá, olhe para cá, olhe para cá. Olhe para cá, por favor. Os irmãos, olhem para cá. Presta atenção. Olha, justifique sempre a Deus, irmão. Eu disse o quê? Justifique sempre a Deus. Condene a você mesmo. Não tem coisa melhor. Quando faz esse negócio de condenar, ninguém quer. Ninguém quer. Não, condenar ninguém. Condene-se. Condene-se a você mesmo. Justifique sempre a Deus. Você ouviu aquilo que foi que o escritor escreveu aqui? Em tudo isso, não pecou Jó. Ele não atribuiu nada a Deus do que aconteceu com ele. É bem verdade que depois na frente ele abriu a boca e disse um lugar de besteira. Mas aqui, tudo que aconteceu, ele perdeu tudo que tinha, perdeu os seus filhos, a sua saúde, perdeu tudo. E ele não foi atribuir nada a Deus. Ele justificou a Deus. Ele disse: não eu saí do ventre da minha mãe, não eu tomarei para lá. O Senhor me deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Justificou a Deus. Não acusou a Deus. Não atribuiu nem mal a Deus. Condenou a si mesmo. Depois ele abriu a boca com suas besteiras. Foi verdade. Mas, irmãos, justifique sempre a Deus. Condene sempre a você mesmo. Sabe por quê? Porque se você tema a Deus, você nunca vai levantar nenhuma palavra contra Deus. E as pessoas fazem isso, irmão. Não faz isso não. Irmão, porque eu já vi pessoas fazer isso, irmão. Entendeu? Que vez de se justificar e condenar a Deus. Uma vez eu disse a essa pessoa: não quer dizer que você está dizendo que a culpa é de Deus. Não. Se você quer dizer que a culpa é de Deus, porque fulano era bom só, e Deus permitiu, você está condenando a Deus. Não, você está condenando a Deus. Está condenando a Deus. Você pode temor a Deus, meu irmão. Deus tem nada a ver, meu irmão, das coisas que o camarada faz. Pelo contrário, meu irmão, Deus ajuda os seres humanos, sempre quis o bem do ser humano. Justifique sempre a Deus. Condene a você mesmo. Porque se você fizer isso, você está mostrando que você tem a Deus. Jó fez isso. Qual foi o filho de Jó? Desgraça? Qual foi o filho de Jó? Deus lhe deu tudo em dobro. Entendeu? Sabe por que morreu farto dia? Porque ele temia a Deus.
morreu farto de dias. O que o profeta disse se cumpriu na vida de Jó. Por causa de quê? Temor. Irmão, nesse reino que nós vivemos, o jeito mais certo que nós vivemos nesse reino presente é temer a Ele. Por quê? Porque a gente vai ser uma pessoa protegida, guardada, amparada. O mal não vai visitar a gente. Vamos ser sábios, inteligentes. Entendeu, meu irmão? Próspero. Abençoado até o tutano. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Você está entendendo, irmão? Por causa do temor a Deus. Não atribua nada a Ele. Aprenda isso. Não atribua nada a Ele. Se você vê que você está se desviando de alguma palavra, você pede logo, me perdoe. Se me perdoe, a culpa é minha, a culpa é minha, a culpa é minha. Sempre é eu, sempre é eu. O que for de culpa é minha. Justifica ao Senhor. Aprenda isso. Aprenda isso. Olha para cá. Se você aprender isso, olha, nessa noite você vai sair daqui, meu irmão, abençoado até o fim. Porque o fim de todas as coisas que você ouviu, o que é o fim? Temer a Deus. Guardar seus mandamentos, porque isso é o quê? Dever do homem. Agora eu queria que você desse a salva de palmas mais linda que você pudesse.